Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui, nosso segundo dia de aula de ética cristã, último bloco, nossas aulas estão sendo gravadas, estamos ainda trabalhando aqui em cima da introdução do tema ética cristã. Então, a gente acabou de falar sobre alguns tipos de ética, e agora a gente vai entrar para a ética prudencial relativista. Pode ler para nós, Júnior, por favor? Ética prudencial relativista. Não existe um padrão único. Cada pessoa deve estabelecer seus próprios padrão de certo e errado. Curioso, não, irmãos? Olha, se cada um tem o certo e errado, logo não existe certo, nem existe... Deus está morto. Exatamente. O relativismo... Olha só, então se está certo para você, para mim está errado, tudo bem. Perceba que no relativismo aqui não é simplesmente uma forma passiva de aceitar a opinião do outro. É uma forma quase que ativa de dizer para o outro, você está certo. Pode ver. Porque vamos partir do pressuposto, irmãos. Se é tudo relativo, não existe o que é certo ou o que é errado. É que a ideia de subjetiva. A verdade, exato, a moral é subjetiva. Assim, eu que vou decidir o que é certo. Eu vou decidir o que é moral. Eu vou decidir o que é verdade. Exatamente. Então, diante disso, Júnior, a gente acaba ficando como? Ficando vendido. Exato. Por quê? Porque no momento em que eu pratico o relativismo, ele não é passivo em si, ele é ativo. Uhum. Porque eu sou praticamente obrigado a aceitar o que você faz é certo. Porque se eu aceito o que você faz como certo, logo, o oposto é verdadeiro. Você também tem que aceitar o que eu faço como certo. E, diante disso, a gente cria um mundo sem leis, sem normas, ou seja, da liberdade vira anarquia. Olha como o relativismo... O relativismo, ele remete à ideia da anarquia e da libertinagem. Sim, sim. Exatamente. É proibido proibir. É proibido proibir. Joia. Continuando aqui, irmãos, vou correr um pouco com os slides, tá bom? Só uma pergunta, pastor. Pois não. Essa ideia, o senhor identifica ela dentro de alguma denominação em específico? Ou é um pensamento mais genérico que está introduzido literalmente entre as igrejas? Porque, partindo da ideia do que é a prudência relativista, eu vejo muito um pensamento humanista. Também é humanista. Sim, sim, totalmente humanista. Sim. Totalmente. Mas então, vamos lá. A primeira pergunta sua, dentro de uma igreja. Quer ver uma coisa interessante, pastor Johnny? O catolicismo, ele é totalmente relativista. Pode ver. Se você é um católico, não importa o que você faça, você está debaixo dos sacramentos e não importa. E se você até gosta de uma outra religião, afro ou protestante, não tem problema. Você é um católico, desde que você não despreze os princípios católicos, ou seja, os dogmas, como, por exemplo, a tradição da igreja, a mariolatria, você, do seu jeito meio torto, capenga, é um católico. Então, o relativismo, ele tem esse lado humanista, mas tem esse lado permissivo. Aí eu te pergunto, será que é só o catolicismo que é assim? Ou as igrejas que estão fazendo uma releitura da Bíblia, eles estão abrindo-se ao relativismo, mas olha como eles são vil. Eles abrem uma porta e uma porteira gigante para as práticas mundanas, mas eles levantam uma ira violenta para quem os critica. Não é assim? Olha que interessante, né? Porque eles, ao mesmo tempo, se sentem inclusivos na sua relatividade, porque, em nome do amor, eles aceitam tudo, mas odeiam qualquer um que os critique. Porque esses intransigentes, esses demônios religiosos, fariseus, e aí eu falo, eles não deveriam, da mesma forma que eles abriram uma porteira enorme para tudo que é prática mundana,
eles também ser complacente com a nossa crítica? Interessante, né? Então, Muito pastor, acho que eu te respondi, né? Totalmente. Me permita, tem uma fala de um pastor, um tatuado, o senhor deve conhecer, Anderson, acho que é Anderson Silva. É um pouco polêmico, mas eu gosto do que ele fala a respeito desse relativismo, inclusive. Ele, num debate com pessoas de outras religiões, e aí tentaram pegar no pé dele, obviamente pelo fato dele ser cristão, e aí ele falou, o meu problema, e o que vocês não conseguem compreender, é que eu sirvo um Deus que possui doutrinas, e a de vocês não tem doutrinas. Ou seja, eu acho que é muito cirúrgica essa fala dele, né? Então, fala muito boa, porque aí pressupõe, nos faz lembrar o que significa doutrina, ensinos. Ensinos de quem, no nosso caso? Ensinos de Deus. Ou seja, o nosso Deus tem ensinos. Perceba que o relativismo, mesmo sendo uma ideia também filosófica, sendo sociológica, sendo comportamental, ela pode ser muito perigosa quando a gente não tem o que você acabou de falar, convicção religiosa. Porque até certo ponto, se eu sei lidar com o relativismo até certa medida, eu diria, para algumas coisas da vida, não tem problema. Mas chega uma hora que se mistura tudo. E aquela água vira água com areia, água com palha, água com... E aí fica uma coisa tão difícil de discernir, de separar, né? Então é complicado. Pode falar, Júnior. Queria falar alguma coisa, Júnior? Não. Isso mesmo, Pastor Johnny, tem mais alguma coisa para falar? Não. Joia. Então, vamos lá. Então, assim, é claro, irmãos, percebam, irmãos, na pós-modernidade, o que caracteriza a pós-modernidade, a gente já viu em algumas matérias, mas são várias coisas como relativismo, a subjetividade, o pós-modernismo ele tem um leque bem grande, e a gente está vivendo numa sociedade chamada pós-moderna. Por isso a gente tem que tomar um certo cuidado para que a gente se ponha com firmeza na nossa igreja com aquilo que nós acreditamos. E aí é importante a gente mostrar para as pessoas que o fato de acreditarmos não nos torna intransigente, só nos torna convicto. Ao mesmo tempo, a gente tem que ensinar os irmãos a serem convictos sem serem agressivos. Percebam, quem é convicto, geralmente é treinado nos nossos dias a ser agressivo, e também tem outro erro. A gente não tem que ser agressivo, né? Então, a gente está vivendo dias muito complexos, muito difíceis de lidar, né? A ética e estética. Opa, que dizer da ética e de estética, hein? Então, lê para nós, Júnior. Ética e estética. Os sentidos e emoções são utilizados para dar sentido à vida e transformar a ausência de sentido em beleza. Autorrealização, existencialismo. Vou dar uma frase aqui, viu, irmãos? A boa energia, né? Hoje a gente não ouve isso com muita frequência. É uma frase boa, não é errada, mas podem ver, as pessoas buscam o lado do quê? Né? Das coisas boas da vida, belas, de coisas da boa energia, vibrar, né? Eu tenho que estar na mesma vibração, porque se eu não estou na mesma vibração, irmãos, cuidado com tudo isso. Isso é um perigo. Né? Isso aí tá muito na internet hoje, sabe? A vida vazia e mentirosa. A pessoa posta aquilo que não vive. Só na rede social, que ele é bonito, que é isso, que é aquilo. Isso daí é perigoso demais. Continuando, pode ler para nós, Gino? Ética, estética e autorrealização. A meta maior da ética de autorrealização é o desenvolvimento da personalidade, isto é, uma personalidade mais inclusiva, que existe em harmonia com todas as outras personalidades. E aqui, meus irmãos, aqui não tem nada a ver com carisma, tá? Aqui tem a ver com essa questão de ser benquisto por todos. E hoje em dia, meus irmãos, a gente precisa ser muito franco com relação à nossa vida, muito franco com aquilo que queremos, porque se nem Jesus conseguiu agradar a todos, quem dera a nós. Mas hoje muitos pregadores têm se enveredado para esse caminho de estética de autorrealização. E não falam nada que
seja polêmico, não entram em assuntos nenhum que sejam antagônicos. Para desagradar Infelizmente, não estão seguindo o mestre, porque o nosso mestre disse coisas das quais, se nós falarmos com frequência as mesmas palavras que Jesus, muitos sairão de perto de nós, como saíram de perto de Jesus, né? Então, fala, Júnior. É tudo belo e maravilhoso, tem que viver naquele teatro, né, de fazer conta para nos agradar o outro, fazer... E aqui, irmãos, aqui a gente tem que ser muito firme. Pode ver a quantidade de igrejas que se tornaram performáticas por isso. São ótimos na sua performance, mas aí eu faço a seguinte pergunta. São igrejas de Sardes ou não são? Aparência de que vivem, mas estão mortos. Estão dentro de um princípio filosófico, de uma ética, de uma moral, estética de autorrealização, mas para os homens, não para Deus, né? Então, a história vai mostrar quem é quem, né? Continuando, então, meus irmãos. Continua, Júnior, por favor. Estética existencialista. Agora, Paul Sartre, né? O existencialista não crê que suas ações possuam algum sentido único, porque a própria vida não tem um sentido único. Certo é viver, errado é vegetar. Né? Então, olha como é perigoso. A questão do existencialismo na discussão da filosofia, é como o Júnior leu aqui na última frase, né? Certo é viver, errado é vegetar. Ou seja, é o homem pelo homem existindo. Tem também na teologia, e dentro das discussões, os existencialistas cristãos, que aí é uma outra discussão, mas aqui também é uma outra linha filosófica, de discussões filosóficas. Quem gosta de filosofia vai se deleitar com essas discussões. Mas eu diria, a questão existencialista, a discussão existencialista na filosofia, ela é muito curiosa, muito interessante, como toda filosofia. Toda filosofia só se tornou uma corrente forte dentro da filosofia, por exemplo, o existencialismo, e os epicureus, os estoicos e tantas linhas só se tornam, de fato, uma corrente forte porque o argumento é convincente. O existencialismo também. Então, quando ele vira quase que um princípio ético misturado com essa filosofia, a gente tem que tomar muito cuidado, tá, meus irmãos? Porque senão a gente também entra em umas ideias um pouco erradas. Pode ver, ó, certo é viver, errado é vegetar. O céu hoje não está virando uma conquista apenas dos nossos dias? Pode ver que as pessoas e os crentes estão buscando conquistar só para essa vida, né? Por quê? Porque não deixa de ser quase que um existencialismo cristão. Exato. Se eu tenho, eu vivo. Se eu possuo, eu sou alguma coisa. Se eu não tenho, eu vegeto. Então, para que viver? Então, perceba como as coisas vão se mesclando. Tá bom, meus irmãos? A ideia do existencialismo aí, que eu já teve uma frase deles, é o seguinte: a ideia é o errado vegetar, porque a ideia de vegetar é só existir. Não apenas exista, mas viva. E exato. Viver dentro dessa dimensão que você acabou de falar aí. Tá humana, né? Humana, naturalista, né? Exato, de conquista, então, e o que falar de Jó, né? E o suplício de Jó. E o que falar da vida de abandono de José, jogado às traças pelos seus irmãos? Ou seja, a ética estética existencialista ou a filosofia existencialista, ela não vai coadunar com a Bíblia, né? Porque pode ver que Moisés e Abraão, na ideia do reino, existem para Deus. Aquele que descansa no Senhor, ele está agora no seio de Abraão. O corpo jaz descansa, mas o espírito e a alma estão diante de Deus. Ou seja, essa ideia aqui, ela também é carregada de humanismo, né? Tá bom? Sim. Beleza, meus irmãos? Ética idealista. Leia para nós, Júnior, por favor. A ética idealista propõe uma ética baseada em um ideal fora do homem e da natureza. Intuição racionalista. Né? É outra linha também dentro da ética.
Continua. Opa, peraí. Idealista. Peraí. Continua para a gente, Júnior, por favor. Ética idealista de intuição. Acredita que todo homem tem um conhecimento intuitivo do que é certo ou errado, o chamado senso moral. Aqui a discussão amplia um pouco mais, mas mesmo assim a gente tem que tomar cuidado, porque a intuição de certo e errado nos leva àquele princípio que acontecia com os nossos irmãos do passado que viveram no período dos juízes. Cada um fazia aquilo que estava no seu próprio coração, ou seja, seguiam a intuição. Nós sabemos que a intuição é uma bênção, Deus deixou para nós, mas ela ser seguida cegamente também acaba sendo uma ideia errada e perigosa. Bom, meus irmãos? O promo é as escrituras, né? Então, se meu pensamento ele está inclinado ao mal, avalia as escrituras, né? E usa como parâmetro. Né? Exato. Joia. Verdade. O paradigma deles é esse, né? Sem a palavra de Deus. Leia o próximo para nós, Júnior, por gentileza. Idealista, racionalista. O critério ou padrão básico do certo ou errado pode ser encontrado mediante o uso exato da razão. Aí aqui o outro extremo, né? Que na modernidade era o mal deles. Por que na modernidade? Porque era tudo tinha que ser provado. Logo, que você não provava, era um mito, era um conto, ou era uma ignorância. Hã? René Descartes. René Descartes. Penso, logo existo, né? Então, tudo bem. Tem verdades no racionalismo, é óbvio, nós somos racionalistas, mas a ética idealista racionalista também é perigosa. E é em cima de uma ética, assim, que nasce a teologia liberal. Eles são muito racionalistas. Por exemplo, a planta existe e ela não pensa. Exatamente. Opa, desculpa. Voltando aqui. Opa. E aí terminamos esse segundo slide. Tá bom, meus irmãos? Beleza? Joia. Joia. Então, alguma pergunta sobre isso? Você viu que a gente já está abrindo para uns leques um pouquinho mais complexos. A gente já... Irmãos, como eu disse para vocês, né? A minha aula aqui, eu estou fazendo um papel herculano. Eu estou unindo duas grades complexas e tentando fazer um resumo para a gente ir para o livro. Então, tenham compaixão aí do pastor, professor, e orem por nós, né? Mas, assim, as discussões sobre a ética, elas são muito extensas, né? Sim. Porque, geralmente... São os nomes bem peculiares, assim, né, pastor? E assim, são mais... Essas discussões a gente só trouxe aqui como temas, né, Gil? Porque dentro da filosofia se discute muito essas questões e se debate muito a ética, né? Então, pense que numa faculdade de filosofia, eles vão estar trabalhando muito durante 4 anos, simplesmente fazendo ali uma interlocução, né, sobre vários temas, sobre várias premissas, né? Então, a gente não tem como resumir isso aqui num módulo, mas isso é bom para que a gente veja o quanto que, ao trabalhar de ética cristã, a gente nota o quanto abre um leque muito grande para que a gente pense, para que a gente reflita. E aqui, deixa eu dar só 2 nomes, irmãos. 2 nomes que eu acho que é muito bons para nós. Quais são os 2 nomes? Immanuel Kant, que é um filósofo, e o próprio C.S. Lewis, que foi um professor universitário. O material deles acaba sendo muito bom para nós, para que a gente possa, sabe, ampliar essa discussão. Claro, escritores clássicos, como os russos, Tolstói e Dostoiévski, vão ser muito bons também, para a gente ampliar. Tem outros nomes também. O próprio Karl Barth, que é muito questionado por muitos seminaristas e teólogos, eu acredito que ele também contribua muito para nós, para poder nos fazer pensar um pouco da teologia com a filosofia, né? E assim vão. Tem muitos, Paul Tillich, e são pensadores, ao mesmo tempo são teólogos e são filósofos. Então, quanto mais a gente ler esses livros, mais a gente começa a entender um pouco os meandros da filosofia, da ética, da moral,
das discussões. E isso nos ajuda, viu, irmãos? Isso nos ajuda, viu? Porque a gente tem que saber refletir, a gente tem que saber pensar, tem que saber questionar, né? Mas, tá bom? Beleza até aí? Tranquilo? Então vamos para o terceiro e último slide aqui, irmãos. Não vai dar para trabalhar nos outros dois que eu separei. Vamos para o cristianismo e cosmovisão. Cristianismo e cosmovisão, tá? Vou abrir aqui para vocês. Ó, esse slide aqui, cristianismo e cosmovisão, é do nosso querido irmão, professor, pastor Franklin Ferreira. Então, vai ser muito útil para nós, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Ele tem 20 slides, então não sei se vai dar tempo para a gente terminar. Mas vamos fazer o que der. Vamos lá. Pastor Johnny, faça as honras para nós, por favor. Sim. Cristianismo e cosmovisão. Fonte Franklin Ferreira, Teologia Cristã, Vida Nova. Joia. Deixa eu mudar. Pronto. Definição de cosmovisão. Visão de mundo. Uma cosmovisão é um comprometimento, uma orientação fundamental do coração, que pode ser expressa como uma história, um conjunto de pressuposições que detemos sobre a constituição básica da realidade e que fornece o alicerce sobre o qual vivemos. Movemos e possuímos o nosso ser. James W. Sire. Não existe fatos ou dados neutros. Então, meus irmãos, nas aulas passadas e nos módulos passados, nós já trabalhamos bastante sobre essa ideia de cosmovisão. Principalmente nas aulas de missões, histórias dos avivamentos. A gente usou e usa esse termo com muita familiaridade, mas essa definição aqui é muito boa. Qual é a visão de mundo? Como enxergamos? Como temos uma percepção desses pressupostos, daquilo que acreditamos, da realidade nossa e dos outros, com base naquilo que vivemos, possuímos, somos e os outros são. É importante termos assim, quando a gente vai falar sobre ética e moral, não tem como a gente trabalhar em ética e moral sem ter essa visão de mundo mais ampla. Porque se a gente for para o simplismo, ou for para a fé burra e simples, a gente não vai ter nenhum diálogo saudável. Então, como ele conclui aqui, não existem fatos ou dados neutros. Para cada cultura, para cada povo, para cada etnia, algo importa. Esses dias atrás eu estava assistindo, eu não me recordo agora se eu estava assistindo o professor Rock. Eu não me lembro, irmão, se era ele, ou se foi uma outra palestra de algum professor. Mas, assim, eu lembro que era algo mais ou menos assim. Nós que fomos analfabetizados, nós temos toda uma construção do pensamento. É tudo bem pertinente para nós. Então, nós, quando dialogamos com uma outra cultura alfabetizada, temos a nossa cosmovisão da nossa cultura e da nossa educação e avaliamos o outro e aprendemos do outro. Mas nessa palestra, eu lembro que... eu não lembro agora quem foi, meus irmãos, eu vou tentar relembrar, mas eu achei super interessante, porque a pessoa dizia o seguinte, que culturas que não foram alfabetizadas ou não têm aquele processo como o nosso, eles também têm todo um desenvolvimento intelectual da forma com que eles pensam. E o cérebro deles também funcionam de uma forma diferente da nossa, já que nós passamos por um processo educacional desde a infância, quando nós vamos pensar, nosso cérebro pensa de uma forma, eu diria, já que foi preparada para aquilo. Mas esses povos e culturas que não tiveram a mesma formação que a nossa, e ainda mais povos como, por exemplo, são os aborígenes lá da Austrália, ou tribos dos ameríndios brasileiros, ou, quem sabe, tribos africanas, isso não significa que eles não têm uma interlocução, ou eles não têm uma
fluência de pensamento muito boas. E aí os estudiosos, e esse palestrante dizia, que é muito curioso que eles desenvolvem pela experiência deles, ou seja, pela visão de mundo deles, um raciocínio lógico muito interessante que nós não desenvolvemos. Sabe aquela ideia? Por que eu estou falando isso, irmãos? Olha que interessante. Os nossos sentidos, eles são ampliados. A nossa cognição, ela é ampliada, ela é melhorada pelo estudo, pela reflexão. Mas, ao mesmo tempo, quando nós perdemos um dos sentidos, por exemplo, a visão ou a audição, a gente treina os outros sentidos. Pode ver como uma pessoa que tem a deficiência visual, as palavras e os ouvidos para eles são treinados nisso. Por quê? Porque eles desenvolvem uma capacidade que nós, na grande maioria das pessoas, não desenvolvemos. Por quê? Porque temos a visão. Então, uma pessoa que não enxerga, ela consegue desenvolver a audição e a fala muito melhor do que a gente. Por que eu estou usando essa construção e citei esse professor e essa palestra? Porque eu fiquei impressionado quando esse estudioso, eu não lembro se era um neurocirurgião, eu não lembro se era um médico naturalista, mas eu lembro que ele trouxe dados dizendo o seguinte, que o cérebro de uma pessoa, ou seja, de um líder, de uma pessoa que está numa tribo, ele tem um cérebro muito aguçado e as correntes e as ligações neurológicas deles são ativadas de outra forma que não a nossa, porque a formação dele é diferente da nossa. Ou seja, a cosmovisão, a visão de mundo, o aprendizado dele não é infrutífero, não é estéril. Eu sei que o nosso, pela oportunidade do conhecimento e da alfabetização e da tecnologia, a gente tem mais opções de ir muito mais longe, mas a gente não pode negar que a cosmovisão daquela tribo também é peculiar. Por isso que essa última frase, porque eu estou fazendo todo esse comentário, por causa dessa frase aqui, não existe fatos ou dados neutros. Eu poderia acrescentar, não existem fatos ou dados estéreis dentro de uma perspectiva de uma cosmovisão. Interessante, né, irmãos? Tá bom? Beleza, meus irmãos? Tudo bem? Beleza. Só vamos ler mais um aqui. Cosmovisão do catolicismo. Leia para nós, pastor Johnny, para a gente estar encerrando. Joia. Reconhece o Papa como autoridade máxima, confirma e reforça a graça por meio dos sacramentos, venera a Virgem Maria e os santos, aceita a tradição como verdade incontestável e fundamental, e tem como ato litúrgico mais importante a missa. Ou seja, se você diz que é um católico, você tem que conservar isso. E se você não confirma isso, logo você não é um católico. Está dentro do credo deles. Então, agora a gente vai continuar semana que vem, mas por isso que eu já passei para vocês, irmãos, todos esses materiais, para vocês lerem também, relerem, porque além de slides, eles vão abrir discussões para nós, tá bom? Mas como a hora já deu aqui, eu não quero me alongar mais, para não ficar muito extenso para vocês. Tá bom, meus irmãos? Tchau. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Não, tranquilo. Tranquilo? Tranquilo, pastor. Então tá bom, meus irmãos. Então, que Deus abençoe meus irmãos. Deem um final de semana maravilhoso aí para cada um de vocês e para suas igrejas, tá bom? Amém. E para as minhas ovelhinhas, a gente se vê domingo, em nome de Jesus. Ok. Graças Amém. a Deus. Deus abençoe. Ok, pastor. Graças e paz. Bom término aí, bom descanso. Boa noite para todos. Deus abençoe, meus irmãos. Que o Senhor nos ajude. Amém. Shalom para todos. Shalom. Amém.